Atlético de Madrid, campeão de inverno aqui na Espanha, é como o pessoal chama quando termina o primeiro turno e o time que está na liderança até então é considerado o campeão de inverno, porque afinal na Europa estamos no inverno nesse início de 2025, por isso Atlético de Madrid, campeão de inverno, lidera o campeonato espanhol depois da finalização do primeiro turno da competição. Um Atlético de Madrid que fez esse primeiro turno de uma maneira não totalmente regular, mas que conseguiu encaixar 8 vitórias consecutivas somente em La Liga, tá? Porque a gente tá vivendo um momento de um Atlético de Madrid histórico que pela primeira vez nos mais de 121 anos de história do clube conseguiu chegar às 14 vitórias consecutivas. São 8 somente dentro de La Liga, mais 3 na Champions e mais 3 na Copa do Rei. O Atlético da era Simeone já tinha batido os outros 2 recordes de vitórias consecutivas desse Atlético de Madrid. Primeiro foi de 9, depois foi de 13 e agora de 14. Então, um Atlético de Madrid de recorde e mais um recorde para a era Simeone, que está entrando neste momento nos seus 14 anos, tá? Estamos no ano 14 da era Simeone, um Atlético de Madrid que ressurgiu, digamos assim. No início da temporada não se acreditava. Bom, o Atlético fez grandes contratações, foi o segundo clube das grandes ligas europeias que mais investiu na última janela de transferências, trouxe nomes importantes, muitos deles que já são importantíssimos para esse esquema do Simeone. Vou falar daqui a pouquinho sobre o Julián Álvares, que foi a grande contratação e que encaixou nesse Atlético de Madrid. Mas as dúvidas em relação ao trabalho do Simeone, elas estavam aí. Será que esse Atlético ia ser capaz de se reinventar e ressurgir das cinzas de novo com todas as contratações que fez? E se o Simeone ia conseguir fazer esse time ser competitivo de novo, né? Porque nos últimos anos o Atlético tem momentos, mas está com dificuldade de ser competitivo para estar na briga por títulos, que tem que ser uma constante para esse time que já é estabilizado, já é uma regularidade dentro da Liga dos Campeões, é um time que já assumiu aí o terceiro posto dos grandes times da Espanha, né? Tem Real Madrid, Barcelona e o Atlético é o que tá ali nos últimos anos, pouquíssimas equipes, ninguém conseguiu tirar o título de Real e Barça, somente o Atlético de Simeone em 2 ocasiões. Então já pegou e colocou o selo do terceiro clube da Espanha em relevância e importância em torcida, bateu o recorde de sócios de novo e está conseguindo voltar a ser competitivo. Já vou falar sobre os desafios, mas a verdade é que esse Atlético de Madrid termina o primeiro turno da La Liga na liderança da competição com 1 ponto a mais que o Real Madrid, que é segundo colocado, e 6 pontos a mais do que o Barcelona. Pensar que o Atlético em La Liga nessa temporada chegou a ficar com 10 pontos a menos do que o Barça, para vocês verem a diferença. O Barça foi decaindo e esse Atlético não parou mais de vencer, né? Essas 8 vitórias consecutivas do Atlético de Madrid dentro do Campeonato Espanhol fizeram o time subir as escadinhas aí e chegar e terminar esse primeiro turno na liderança da competição. É um Atlético que tem a melhor defesa de La Liga, com 12 gols sofridos apenas, e que tem o terceiro melhor ataque. Então é um time que está conseguindo atacar bem junto com o Villarreal, 34 gols. Está conseguindo atacar bem e está se defendendo muito bem, que essa sempre é a chave para o sucesso dos times do Simeone, conseguir se defender bem. E aí, por que o Atlético voltou a se defender bem, coisa que não estava conseguindo nas últimas temporadas? Porque o Cholo voltou a 4-4-2, um sistema no qual ele consegue ter agora 2 zagueiros, 3, porque eu acho que vai ter uma briga aí por titularidade, muito competitivos e zagueiros bons, laterais que entregam muito defensivamente, mas que também compõem muito ofensivamente. Na verdade, o Atlético tá meio que jogando com dupla de laterais, digamos assim, porque os caras que estão no meio de campo ajudando os laterais são caras de muita velocidade. E isso facilita muito. E é um time hoje muito equilibrado. Se a gente tem, por exemplo, na lateral direita, o Marcos Llorente, que tem sido titular nos principais jogos, o Nahuel Molina entre as vezes. E do outro lado, o Javi Galán, que é um lateral que ataca bastante, mas digamos que ele também defende muito, fica equilibrado, porque um lado ataca e o outro lado defende. E na frente deles, costumam ter, dependendo do rival, ou jogadores mais incisivos no ataque ou jogadores que
tem muita velocidade para recompor. No caso da lateral esquerda, o Lino e o Gallagher, ou joga um ou joga outro. O Gallagher um pouco mais defensivo para ajudar um pouco mais na criação do meio de campo. O Lino um cara extremamente ofensivo e com muito campo até a linha de fundo. E no lado direito, aí tem o poderio e pulmão infinito de Juliano Simeone, o filho do Cholo, que desde que entrou no time deu um gás a mais para esse Atlético de Madrid. Então o Simeone voltou a jogar no 4-4-2, isso faz com que o time se defenda muito melhor. Nas últimas temporadas, nas anteriores, o Cholo tinha ido para o esquema de 3 zagueiros e é verdade que não estava conseguindo ter um time equilibrado com 3 zagueiros. Voltou para a linha de 4 e tá dando certo. Tem até alguns jogos que ele adapta durante o jogo e acaba jogando com 3 defensores quando o jogo propicia o Atlético estar com ainda mais gente no ataque. Mas quando não, é uma linha de 4. Então o Atlético tem jogado com Jean Oblak no gol, que essa temporada voltou a ser Jean Oblak, fazendo grandíssimas defesas. Na lateral direita, daí varia entre Marcos Llorente e Nahuel Molina. O Llorente até tem jogado mais em jogos grandes, porque é um cara com mais ida e volta, né? Mais pulmão para fazer isso. E tecnicamente é melhor do que o Nahuel Molina. Na lateral esquerda, quem ganhou a titularidade, surpreendentemente, o Ravi Galan, que era um cara que inicialmente o Cholo nem contava e tá sendo o lateral esquerdo titular. A linha defensiva, o Giménez, até se lesionar, para mim, estava sendo um dos melhores zagueiros da Europa, mas acabou se lesionando, vamos ver quando é que ele volta. Tava jogando Giménez e Lenglet, e agora tá jogando Lenglet e Lenormand, que voltou de lesão. Quando o Giménez voltar, vamos ver quem é que o Cholo vai escolher para ser titular. Eu acredito que, estando todo mundo bem, vai ser Giménez e Lenormand. No meio de campo, aí uma das grandes novidades do Simeone, tá? O Koke, o capitão do time, emblema desse Atlético de Madrid, o One Club Player One Club, eu não sei como é que fala muito bem, que o único clube que ele teve na vida foi o Atlético de Madrid. O Koke passou a ser reserva. E quem assumiu a titularidade no meio de campo e meio que é o motor e o guia desse Atlético de Madrid é o jovem Pablo Barrios, que já vinha nas últimas temporadas sendo o substituto do Koke quando necessário, e agora ele assumiu a titularidade junto com o Rodrigo de Paul, que voltou a ser o de Paul, o cara com uma atitude absurda, um cara que se entrega muito, que é um poderio físico muito grande, que rouba muita bola, intercepta muita jogada e é muito bom com a bola, condução até a frente da área ou até a linha de fundo. É um cara que entrega muito ofensivamente também. Então o Atlético conseguiu aí no Barrios de Paul encontrar meio que essa dupla fixa do meio de campo. E aí na frente do Marcos Llorente ou do Nahuel Molina, o cara que para mim foi o primeiro que acreditou que esse Atlético era possível, que foi o filho do Simeone, o Juliano Simeone. O Cholo tem 3 filhos, é o mais novo. Tá no Atlético de Madrid já há algum tempo, nas categorias de base, e até na temporada passada jogou emprestado em outro clube de La Liga, se não me engano, o Alavés, e voltou agora, e desde que ele assumiu a titularidade ali como de um ponta direita, meio campista pela direita, interior pela direita, ele faz tudo ali, ele ocupa basicamente toda o lado direito do campo. Ele foi, eu digo que foi o primeiro a acreditar, porque teve alguns jogos em que o pulmão infinito do Juliano Simeone fez com que o Atlético buscasse o resultado. E desde que ele entrou no time, não saiu mais. Ele tem uma garra, é muito cholista, não é por nada que é o filho do Simeone, mas é um cara que entrega muito fisicamente, muito com atitude e é muito bom de bola, realmente, assim. Então, foi um achado o filho do Simeone e ele tá jogando por méritos próprios. Ele ganhou essa titularidade no Atlético. Do outro lado, como eu dizia, o Simeone varia entre Gallagher e Lino. Nos jogos que tem que ficar mais com a bola, em que precisa mais de um jogo criativo e não tão veloz, joga o Gallagher. E em jogos que o teu rival te dá mais espaço, acaba jogando o Samulino, que eu acho que daqui para frente na temporada, que o Atlético vai ter que ser até mais agressivo para ganhar os seus jogos, acho que o Lino vai ter ainda mais protagonismo, jogando aí pela esquerda junto com o Ravi Galan aí nessa banda. E na frente, Antoine Griezmann e Julián Álvares. O Simeone conseguiu encaixar
a força ao Julián Álvares, tá? Porque quando ele chegou no Atlético, ele não encaixou de cara. Mas com a mudança do esquema e com deixar o Julián jogar com o Griezmann, que é um cara que tem uma leitura de jogo acima da média e que é um cara que se movimenta muito dentro do campo. Ele não é um 9, mas ele pode estar ali ocupando aquela área do campo. Ele é um cara que volta para recompor e um cara que tem um passe absurdo. Então, o Julián está se beneficiando de um Griezmann que fisicamente já não se está exigindo tanto dele e que ele tem, às vezes ele no jogo contra o PSG, por exemplo, a gente não viu nada do Griezmann durante 70 minutos. Só que foi dele o passe do gol do Atlético de Madrid. Então ele precisa de muito pouco para ser muito decisivo. Um Griezmann que marcou 8 gols nos últimos 9 jogos com o Atlético de Madrid, tem 12 gols e 6 assistências na temporada, participou de 18 gols em 29 partidas. É um Griezmann que não está no seu prime, mas o pouco do Griezmann é muito para esse Atlético, porque ele é um jogador muito diferente e que tem características que compõe muito bem com o elenco desse Atlético, né? Ele dá tudo que falta durante o jogo, o Griezmann entrega, ou seja passe, ou seja sacrifício, ou seja leitura de jogo, posicionamento, gol, assistência, recomposição defensiva, criação, até velocidade, já não tanto, mas também tudo que falta para o time ele entrega. E o Julián Álvares está conversando muito bem com o Griezmann, porque ele também não é um 9 de área, mas ele é um cara que pisa muita área e que está ocupando muito esse lado esquerdo. Como o time está jogando no 4-4-2, digamos que tem a parte mais aberta do campo, fica para o lateral, e quando tá o Lino pro Lino, e o Julián tem mais possibilidade de flutuar por ali, de criar a jogada e também ele é muito bom finalizando, de finalizar. Julián Álvares tem 13 gols na temporada, é o artilheiro do Atlético de Madrid. Marcou 6 nos últimos 9 jogos e ainda tem 2 assistências. Participou de 15 gols em 28 partidas e é o cara que esteve em todos os jogos dessa sequência de 14 vitórias consecutivas do Atlético de Madrid. É o Simeone encontrando muitas peças para fazer esse Atlético ressurgir. A gente está vendo um novo Atlético de Madrid, um time bastante vertical, com muita gente na área, que tem muitas formas diferentes de conseguir ganhar os seus jogos. Alguns ganham no sacrifício por aquele 1-0 chorado, outros ganham metendo goleada. Então é um time que se propõe a estar na área do rival, não sempre. Também é um time que sabe sofrer, que sabe segurar, que sabe se defender. Então é um Atlético, talvez, toda essa era Simeone, um dos mais completos que a gente está vendo nesse momento. E por isso, essas 14 vitórias consecutivas. É um time que também conta com muito banco. Um dos fundos de armário, um dos elencos mais completos do futebol espanhol. Porque a gente estava falando aí dos titulares, mas no banco tem o Sorloth, que é um 9, quando precisa do 9 de área, é ele que entra. Tem o próprio Koke, que deixou de ser titular, mas é um cara que tem uma experiência absurda e uma qualidade de passe, de posicionamento e de leitura de jogo muito grande, que também costuma entrar nos jogos. Tem o Ángel Correa, o argentino, que geralmente quando entra marca gol, então é mais um pro ataque do Atlético de Madrid. Tem o Witsel, que tanto pode ajudar na zaga como no meio de campo. Tem o Azpilicueta, que é um cara já de mais idade, mas extremamente experiente para a parte defensiva do campo. Tem o Riquelme, que é um ponta, que também ajuda muito no ataque, que também pode jogar no meio de campo. Então, é um fundo de armário de um Atlético de Madrid que faz com que o Simeone possa estar vivo em todas as competições que disputa. É líder do campeonato espanhol, tá vivíssimo na Liga dos Campeões, ainda tem possibilidade de terminar entre os 8 primeiros, vamos ver se consegue. Na Copa do Rei, disputa o seu jogo agora na quarta-feira em busca de estar na final, é o objetivo, acho, desse Atlético de Madrid. E a Champions é sempre aquele sonho e ainda vai ter um Mundial de Clubes no final dessa temporada. Então, é um Atlético que está disposto a brigar por título nessa temporada, pelo investimento que fez e pelo Simeone estar conseguindo fazer. O time encaixar e ainda ter um fundo de armário que quando entra, funciona. Vamos ver até onde vai esse Atlético de Madrid, porque sempre a fase decisiva da temporada começa agora. O desafio no Campeonato Espanhol é manter, o que é muito complicado, não vai vencer todos os jogos, mas é conseguir estar na briga, né? Se manter na briga até as rodadas finais, que tem sido uma dificuldade para o Atlético. Lá em 2021, quando conquistou o Campeonato Espanhol, também foi campeão de inverno, também terminou o primeiro turno na liderança da competição, então o desafio é conseguir se manter. Na Champions, tentar desviar a playoff
e depois se dá bem no mata-mata. O Atlético tem que voltar a ser copeiro, tanto para conseguir ganhar, ir longe na Champions, como ir longe na Copa do Rei, e também pensando no Mundial de Clubes na metade do ano. Mas é um Diego Pablo Simeone que nos últimos tempos vinha sido muito questionado, que consegue reencontrar o seu Atlético de Madrid com o seu DNA essencial de ser um time bastante defensivo, mas com jogadores muito potentes e que entregam muito ofensivamente, está conseguindo ser um time equilibrado. Como eu dizia, é muito difícil a gente ver um técnico tantos anos no comando do mesmo time. São mais de 13 anos de Simeone no comando do Atlético de Madrid, já entramos no ano 14 de Simeone no Atlético, ele ainda tem tempo de contrato e é um cara que continua ganhando aí a confiança da direção do Atlético de Madrid para se manter como técnico do Atlético depois de mais de uma década e agora tenta esse ressurgir aí do Atlético de Madrid que pelo menos nesse momento está funcionando.